Hora de conversar com Felipe Killing, nosso correspondente, falando direto da Europa, falando direto de Londres. É claro que a gente vai falar sobre o coronavírus na Europa, mas antes, Killing, é importante a gente falar também sobre aquele fenômeno, né, tempestade de neve totalmente inesperada na Espanha, que acabou causando muitos transtornos, também provocando mortes. Como é que está a Espanha depois daquela nevasca, Killing? Bom dia. Bom dia, Carla, Sheila, Ellen e a todos aí no Brasil. As temperaturas negativas continuam. Madrid deve registrar hoje, por exemplo, menos 8 graus. Mas o pior da tempestade Filomena já passou. Aquela forte nevasca que cobriu de branco boa parte do país trouxe um caos para uma região que não está acostumada e nem preparada para tanta neve assim. A capital inicia hoje a primeira fase do plano descongelamento. O aeroporto de Barajas, estradas e linhas de trem estão aumentando a capacidade de operar, ainda longe da normalidade, mas ao menos mercados estão conseguindo receber mantimentos e voltaram a ter frutas e pão. Algumas carnes e verduras ainda estão em falta em algumas regiões por lá. O metrô está operando num regime especial de 24 horas por dia, pelo quarto dia consecutivo, porque como é um transporte subterrâneo, consegue aí fazer esse trabalho para tentar manter a cidade em movimento. Há um grande esforço também para remover a neve e uma espessa e também muito escorregadia camada de gelo. Tratores estão sendo usados, pás e toneladas de sal que ajudam a derreter o gelo, mas alguns bairros ainda continuam intransitáveis. Especialistas calculam que vai demorar ainda mais 10 dias para que a situação volte ao normal. As temperaturas abaixo de zero devem permanecer até o final de semana e elas atrapalham o trabalho. Lá na Espanha, há 2 motivos para o pessoal ficar em casa: a baixa temperatura e também o coronavírus. Pois é, você imagina enfrentar, né, em meio a essa pandemia de coronavírus, mais uma situação totalmente inesperada, em que o país não está preparado para isso, né? Isso é o mais preocupante. O Killing, voltando agora para o coronavírus na Europa, panorama não é muito animador também, informação de necrotérios sendo improvisados no Reino Unido? Sim, infelizmente, viu, Carla? O Reino Unido registrou 1.243 mortes, segundo o último balanço. É o segundo número mais alto. Para a gente colocar em perspectiva, a população daqui é 5 vezes menor do que a dos Estados Unidos, 4 vezes menor do que a do Brasil, são 66 milhões de pessoas. A situação, assim como o Barão descreve nos Estados Unidos, é terrível por aqui. O sistema público de saúde não consegue mais dar conta do número de óbitos e necrotérios estão sendo improvisados para armazenar corpos. E um dado ainda mais preocupante é que as autoridades afirmam que o pior ainda está por vir, porque os reflexos das aglomerações no Natal estão começando a aparecer agora. A estimativa é que o pico de internados seja atingido só em fevereiro. O sistema público de saúde tem, de longe, o maior número de internados desde o início da pandemia, são 35 mil pessoas. E pacientes com quadros mais leves vão começar agora a ser transferidos para hospitais, ser tratados por voluntários, para que eles possam liberar camas em hospitais para novos pacientes com sintomas mais graves. O governo planeja liberar 5 mil leitos com esse novo projeto. Há também um dado preocupante, é que muitos profissionais de saúde da linha de frente, funcionários de UTIs, estão precisando ser afastados, eles não estão mais aguentando a carga de trabalho e também a carga emocional, de ver muita gente morrendo todos os dias, e aí o cobertor é curto, porque o sistema público de saúde precisa estar em pleno funcionamento com todos os profissionais à disposição, não só para cuidar dos pacientes, mas também para aplicar a vacina, já que é a maior campanha de vacinação da história do Reino Unido e também a maior campanha de vacinação do planeta. Na Alemanha, a situação também não é muito boa, país apontado como um exemplo de combate à pandemia. A chanceler Angela Merkel cogita estender o lockdown até abril, lembrando que começou em dezembro. Olha só o período que os alemães devem ficar em lockdown. Ela afirmou que se eles não conseguirem controlar essa cepa que foi encontrada aqui no Reino Unido, os casos até a Páscoa podem ser 10 vezes maiores. Portugal, o primeiro-ministro já falou que devem anunciar um lockdown em breve. O presidente, o Marcelo Rebelo, testou positivo para a Covid-19. O país tem registrado cerca de 10 mil novos casos todos os dias, uma população inferior a 10 milhões de pessoas. E ministros na
França se reúnem hoje para decidirem os próximos passos no país também. Eles cogitam ou voltar com o lockdown nacional ou aumentar o toque de recolher, ao invés de começar às 8 da noite, que já está em vigor, começar às 6 da tarde. Então a Europa aí está tentando controlar esse vírus enquanto a vacinação não ganha corpo por aqui. É bom a gente observar o que acontece lá fora. Vamos repetir, né? As coisas estão acontecendo mais ou menos na mesma ordem, de novo. 2 vezes a gente vai agir da mesma forma que a gente agiu em março, né? Em fevereiro, março, aqui no Brasil. Vamos pensar bem.